Bem-vindo a todos ao nosso canal Arautos da Paixão de Cristo. Hoje vamos meditar naquilo que Deus foi capaz de fazer pela humanidade. Vamos meditar no amor que Deus tem pela humanidade, o amor que pervadia o coração do nosso Deus e ainda reside lá, e que chega um tempo na plenitude que Deus, de tanto amar, resgata este homem do pecado, daquela luz obscurecida na imagem de Adão. Tomemos como ponto de partida João 3, versículos 16 e 17. Deus amou tanto o mundo que lhe entregou seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. De facto, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Conseguimos ver aqui o amor de um Deus pela sua criatura, o amor de um Deus pela sua obra, que um Deus, não conseguindo talvez residir, viver longe da sua criatura, porque o homem perde a sua luz com a introdução do pecado ao mundo por meio de Adão. Já naquela época, aquela toda a história do Gênesis que conhecemos, e Deus envia o novo Adão, que é o seu Filho unigênito, para poder resgatar a esse seu filho com todas as bênçãos espirituais. Então, esse Deus manifesta o seu amor, é uma das maiores provas de amor que a humanidade já presenciou. Vejamos como este homem, que é resgatado, que é colocado como proposta de resgate por um Deus, reage a essa redenção. Podemos encontrar como o homem corresponde a este amor magnífico do seu Deus em Isaías 53. Ouçamos. Quem acreditou no nosso anúncio? A quem foi revelado o braço do Senhor? O servo cresceu diante do Senhor como rebento, como raiz em terra árida, sem figura nem beleza. Vimos-lo sem aspecto atraente, desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores, habituado ao sofrimento, diante do qual se tapa o rosto, menosprezado e desconsiderado. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós o reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos salva caiu sobre ele, fomos curados pelas suas chagas. Vejamos aqui como a humanidade corresponde a este amor. É um Deus que se manifesta primeiro em enviar o seu único filho para a redenção da sua criatura, mas esta criatura que não poderia compreender o amor desse Deus não corresponde da melhor maneira a essa redenção e menospreza, humilha a esse Deus que se dignou descer do alto dos céus para poder o redimir. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Filho unigênito, não se limita e não desiste da sua missão, e ele ainda no seu ministério, ele nos brinda com os seus ensinamentos. É uma das grandes passagens magníficas que foi o marco do nosso Senhor Jesus Cristo, foi o Sermão da Montanha, como conhecemos. Esse Sermão da Montanha, onde nosso Senhor Jesus Cristo fala das alegrias, os meios pelo qual podemos alcançar a felicidade, as bem-aventuranças, como assim chamar, que é um ensinamento que nosso Senhor dá na montanha. Então, vejamos aqui como podemos buscar
a etimologia desses termos, ou como poderíamos chamar este monte? Monte da alegria. Em hebraico seria Hal Aosher, monte de alegria. Então, as bem-aventuranças, em hebraico, bem-aventurança, disse Ashrei. E vejamos aqui a primeira bem-aventurança que nosso Senhor nos diz para poder alcançar o reino dos céus. Essa bem-aventurança que podemos implementar para poder corresponder verdadeiramente a este amor que esse Deus manifestou à humanidade por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, em hebraico seria Hasherei Aniei Ruar, que seria felizes os pobres de espírito. Que pobre de espírito nosso Senhor se refere? Os pobres de espírito que nosso Senhor se refere é uma pobreza, não literalmente como é traduzido do hebraico. Pobre, aniei, é realmente alguém que não possui bens. Mas quando falamos da pobreza em espírito, estamos a falar numa outra dimensão espiritual. O que seria isso? A pobreza em espírito que nosso Senhor quer nos brindar é aquela pobreza de nós podermos reconhecer que sozinhos não podemos avançar, que sozinhos não podemos conseguir alcançar o reino dos céus, que é necessário que a gente esteja em união, em comunhão com o nosso Criador, o nosso Deus. Essa pobreza de espírito de reconhecer que sozinho nós não podemos chegar até Deus, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa ignorância e poder reconhecer a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus. Essa pobreza de espírito, porque só quem reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus é para a humanidade, um pai, é que pode herdar o reino dos céus. A esse sim pertence o reino dos céus, porque esses são capazes de adorar a este Deus que se manifestou, de corresponder a esse amor que esse Deus quer. Peçamos que Ele ilumine a nossa vida, nossos corações para todo sempre.